E essa nossa amizade foi sedimentando por essas conversas ao longo do tempo. Que e depois, lindo. é claro, os anos foram passando, a nossa amizade se estruturou numa base não só de caminheiros, esse caminho. Porque o resto tem uma origem muito, muito bonita. Platão, os peripatéticos, eram justamente os diálogos com as pessoas andando. Nós não sabíamos que eram os peripatéticos, mas éramos peripatéticos. Né? Nós, na verdade, éramos peripatetas. Os peripatetas que andavam na cidade inteira conversando sobre tudo e sobre nada. E o Sérgio me falava muito do desejo dele de fazer cinema, né? Naquela época. E a gente chegou até a fazer uma combinação que ele me propôs. Diz, você me ensina cinema que eu te ensino violão, porque eu queria aprender a tocar violão. Só que eu não aprendi nada de violão, porque eu tenho meus irmãos que não sou capaz de passar de um acorde maior para um acorde sétimo, que é só tirar o dedinho, mas eu não consigo. Então, acabei tocando gaita, que é uma coisa mais prosaica. Eu comecei estudando violino, quando era garoto, peguei um violino, achei aquele som horroroso, larguei. Quis estudar piano, né, também os meus dedos não davam. Quis estudar violão estudei durante anos, teorias e coisas, e métodos, mas quando chegava no violão, meus dedos não davam. Eu tenho umas mãos absolutamente que não servem para nada, entende? Só servem para escrever e aí para segurar o charuto. Então, não aprendi violão. Então, a gente conversava muito sobre música, mas muito sobre cinema. E o Sérgio era muito inquisidor, ele queria muito saber as coisas. Então, a gente ficava conversando muito tempo. Até que eu comecei a virar uma espécie de crítico das canções dele, né? A nossa relação de amizade evoluiu de tal maneira que eu dizia, essa letra, Sérgio, não gostei dessa tua letra, não sei o quê. Era meio crítico. Havia uma que eu não gostava da letra que o Sérgio tinha feito e implicava com ele. Mas isso já era também meio de amigo. Assim. É aquela coisa que à noite bebeu o veneno, que à noite bebeu pelo teu olhar. Isso é muito confuso, Sérgio. Eu não sei o quê, eu já me esqueci, até sabia esse verso de cor, eu não sei o que a música era muito bonita, mas que a noite bebeu pelo teu olhar, a noite bebe não sei o que pelo teu olhar, eu não gosto disso. E o Sérgio, um dia, mostrou uma música que eu adorei a música, né? E disse, pô, faz essa letra para ele. E ele foi adiando. E eu sempre fiquei cobrando, Sérgio, e aquela música? Vou fazer. Mas não fazia a música. Até que um dia teve um encontro, que era uma espécie de... motivada pelo Moacir Santos, o grande compositor Moacir Santos, que estava de passagem no Rio, que nessa altura já morava em Nova York, não sei, nos Estados Unidos, não sei se é Nova York. E ele foi lá na casa da Nara Leão, e a Nara Leão convidou o pessoal mais próximo da Bossa Nova. Estava o Sérgio Ricardo, estava o Tom, estava o Vinícius, e estava o Edu Lobo, então, assim, um grupo grande assim, para escutar o Moacir Santos, que todos tinham um respeito reverencial pelo Moacir Santos, o grande músico era o Moacir Santos. E ele mostrou uma série de coisas. Ele tinha uma série de pequenos trabalhos que eram maravilhosos, que ele chamava de coisa número 1, coisa número 2, coisa número 3. E eu sempre fiquei com a inveja desse coisa. Eu disse, eu vou fazer meus poemas e vou, assim, coisa número 1. Acho a palavra coisa a palavra mais filosófica que tem, coisa. Diz tudo e não diz nada. Essa coisa, né? É um Slums, é um Brahms É o Brahms Slums. Né? Esse Brahms que não diz nada, mas diz tudo, né? Coisa tem um pouco esse valor filosófico do Slums, do dia. E ele mostrou uma série de
eram pequenos apontamentos musicais, uns mais desenvolvidos, outros menos desenvolvidos, mas sem letra, que o Moacir Santos tinha. E o Sérgio me chamou, esse Rui, vem aqui, me tirou da sala que estava, que era um apartamento grande, com várias saletas e não sei o que, a gente saiu. E me levou até a janela e voltou assim para mim muito sério, como ela já sabia ser muito sério, muito impositivo, né? Aquelas coisas. Disse, essa coisa que o Moacir está mostrando é muito próxima daquela que você gosta tanto que eu fiz. Eu disse, olha, só que você não faz a maldita dessa letra, não é? Eu estou te pedindo já meses, acho que já fazia anos que eu pedia. É isso mesmo. Então você vai fazer a letra. Eu disse, eu fazer a letra? Eu digo, de jeito nenhum. Ah, não, você vai fazer a letra. Você gostar dessa música e vai fazer a letra. Eu disse, mas eu nunca fiz letra. Não, mas você escreve poesia, que eu sabia que eu escrevia poesias e tal, e mostrava, a gente mostrava, conversava e tal. Não, você é um grande poeta, um bom poeta, e vai fazer essa letra de qualquer jeito, vai ter que fazer. E eu fui fazer a letra. E foi na véspera de eu pegar um ônibus para ir para a Bahia para preparar a filmagem dos Fuzis, que era o meu segundo filme, com o produtor que foi na casa dos pais do Sérgio, aí em Maitá, que é o prédio grande, ali do lado esquerdo de quem desce para a Lagoa, aquele que tem uma escadaria, né? Que os pais moravam lá, e que eu fui lá, sentei com ele, escrevendo a letra da música, né? Da música, que foi Esse Mundo é Meu, né? E escrevi a primeira letra. E dissemos, agora viramos parceiro, vai ser uma grande parceria. Nunca mais fizemos uma letra juntos. Sempre nos cobramos um ao outro e nunca mais fizemos uma letra juntos. É impressionante, né? Impressionante, Rui. Eu vou até te interromper. A música foi o maior sucesso, foi super bem recebida, a música é muito bonita, Esse Mundo é Meu, música linda, e que era mais avançada para a época, quando o Moacir chegou com as músicas, com os temas dele. O Sérgio já tinha composto aquele tema há 2, 3 anos, que eu já estava enchendo o saco dele há mais de 2 anos, para ele escrever a maldita daquela letra que ele não escrevia e que eu achava muito bonita, que quando ele se deu conta que ele tinha feito mais adiantada que a época, e depois nós nunca fizemos mais música nenhuma, nunca mesmo. E só viemos, mas sempre continuámos muito próximos e muito, muito amigos, né? E depois eu faço o filme, né? Aí já é outra etapa. Isso. A única coisa que eu fiquei muito... Porque o Sérgio era um temperamento muito forte, né? Meio ranzinza, né? Meio ranzinzão. Ranzinzão fora de época, um jovem ranzinzão. Eu também era o mesmo temperamento, mas a gente, curiosamente, se entendia muito bem. Acho que os dois nos entendiam, porque éramos o mesmo temperamento. Eu xingava, ele me xingava, e a gente não ouvia, discutia, eu tinha uma opinião, eu tomava outra, e discutíamos, e ficava por aí mesmo. Nunca brigámos, e sempre discutimos com muita veemência. Que lindo. Ô, Rui, deixa eu te interromper um minutinho, que eu queria só fazer aqui Você deu um preâmbulo maravilhoso sobre o Esse Mundo é Meu, sobre a construção da música Esse Mundo é Meu, que antecede o filme, né? E como a gente está aqui no Cineclube, o Cineclube Sérgio Cado Memória Viva, e que a gente disponibilizou o link do filme, né? Esse Mundo é Meu, para as pessoas assistirem e conversarem com você sobre isso, e sobre o DIB, né? Esse Cineclube, ele é uma homenagem a você pelos seus 90 anos e ao DIB pelos 85 que ele faria hoje, no dia 22 de setembro. Então, a gente quer, né, salvar. Hoje é o dia do aniversário, a abertura da primavera, e é o aniversário do DIB, né? Que sempre foi
uma delicadeza, né? Assim, um ser humano que todo mundo, acho que ele é o Orconcura, assim, né? De como todo mundo amava o Dib, né? Assim, um ser amável, muito querido, muito talentoso, um gênio da nossa família, né? A gente tem o maior orgulho aqui de ter o Dib nessa família. Papai ajudou muito a alavancar essa carreira, né? Fez o primeiro filme dele, né? O Menino da Calça Branca foi a estreia do Dib no cinema, né? E, enfim, então eu queria só fazer essa abertura para falar um pouco desse nosso tema do nosso segundo cineclube, que tem a honra de ter você aqui junto com a gente, falando, contando essas histórias maravilhosas. Então, a gente queria muito ouvir aqui o que você tem a dizer também a respeito do Dib e desse encontro, né, de forças, que é você na montagem do Esse Mundo é Meu, com aquelas imagens absurdas do Dib, né, cada cena incrível, né, e com a direção do pai, né, do nosso pai, do Sérgio Ricardo, que, enfim, essa parceria deve ter sido muito rica, né, Rui? Foi. Eu conheci o Dib na casa no caso dos seus avós, né? Na casa do Sérgio Ricardo e do Dib. Quando eu fui fazer essa letra, foi a primeira vez que eu fui na casa dos pais do Sérgio Ricardo e do Dib. Conheci pouco. Eles deixaram a gente à vontade e ficaram lá, eu com o violão, eu escrevendo a palavra. E o Dib apareceu. Nessa altura ele trabalhava na televisão, né? Ele fazia câmera na televisão. E o Sérgio Ricardo disse, umas fotografias tudo para mostrar para o Rui e tal, mostrou umas fotografias que ele tinha feito, bonitas, não me lembro quais eram agora mais, sabe? Estamos falando de 1962, 61, 62, não me lembro qual era a fotografia. Vi que eram umas fotografias bonitas e tal. O Dib ficou pouco tempo e saiu. E depois eu conheço o Dib por intermédio do Sérgio Ricardo, evidentemente, como conheci nessa altura a fotografia. Eu não participei da filmagem do Esse Mundo é Meu. Eu não me lembro nem sequer de ter visitado. Posso até ter visitado, mas eu não tenho memória disso, né? Só recebi quando o Serginho pediu para eu montar, porque eu tinha montado, mas não tinha gostado. E disse para mim, vem acertar o filme tá ruim, não sei o que e tal. Eu fui ver o material, e o material tem uma coisa muito curiosa. Como era um filme, foi um filme feito com muito poucos recursos, feito quase que um filme caseiro, como se fazia naquela época, quer dizer, com o estritamente necessário tempo e as pessoas, e com a pobreza e coisa, o filme tinha muito pouco material. E quando eu vi o primeiro material, primeiro que a gente chama Butabu, quase aquele junto assim, estava assim, tudo muito, muito esquisito, né? E eu vi só assim, bem que eu tinha que aproveitar o máximo possível, porque senão não faria uma longa-metragem. Ontem, quando eu via o vídeo que você... você não chegou a mandar, você mandou os outros, mas eu não vi. Que eu vi pelo YouTube, eu vi que tinha 1h18 marcados da duração do filme, com os créditos. Eu me lembro que eu fiquei assim preocupado, dizendo que esse filme vai dar média-metragem no mínimo, no máximo, um longa-metragem muito curto. E oficialmente, já naquela época, se considerava o mínimo 1h10. O filme tem que ter pelo menos 1h10 para ser considerado longa-metragem. Não sei por que 1h10, podia ser 1 hora, podia ser 1h15, podia ser 1h20, enfim, mas essa...
Vamos ver como é que tá. Sumiu aqui para mim, Rui. Eu decidi mudar para longe e fiz com 1h12, uma coisa assim, só para passar, deixar de ser média-metragem. Eu vi o material e montei. Mas é curioso que o Caiu. Ixi, caiu. Ah. Rui, a sua internet está dando um pouquinho de falha, mas acho que agora voltou. Voltou. Quando eu comecei a montar o material e comecei a juntar, é muito curioso que eu tenho algumas memórias do momento, depois tenho as memórias do filme feito, e depois tenho as memórias do filme revisto. E eu não sei muito bem separar esses momentos no tempo, que é difícil para mim. Eu sei só que quando eu vi o filme eu gostei. Mas eu gostei. Fiz com o filme. Mas eu não me lembro de ter ficado entusiasmado com o filme. Não me lembro. Posso ter ficado, mas se é mentiroso da minha parte, eu não achei nada. Quando eu vi anos depois, porque eu vi uma vez anos depois, já disse, pô, o filme é muito melhor do que eu pensava que era. Porque naquela primeira parte você está muito envolvido. Está envolvido com o corte, está muito envolvido com aquilo, e aquele defeito que não sei o que, aquela coisa, você está pequenino, que é montador, é uma coisinha toda desmiuçada. E depois eu vi ontem. E eu quero falar do filme que eu vi ontem. E aí? Eu não quero falar do filme que eu montei, estou carinha, estou sumindo, eu quero falar do filme que eu vi ontem. E o filme que eu vi ontem é um filme de uma sensibilidade. Não é porque o Sérgio Ricardo morreu, é porque o filme é extraordinariamente sensível, de uma delicadeza. Não é porque eu montei, o filme é extremamente bem contado, porque é aquela coisa que eu me lembro de uma vez ter dito que é uma coisa recorrente, você tem os teus cacoetes, né? E o Sérgio, uma vez, me disse, há pouco tempo, acho até que foi aquela generosidade, acho que foi quando eu encontrei, quando fomos receber a comenda lá, dada pelo Lula, mas que o Lula não pôde descer no helicóptero, não sei o quê. Eu estava lá, recebemos no mesmo dia, estávamos juntos, e que ele me disse uma coisa muito, muito, muito generosa e bonita dele, dizendo, esse mundo é meu, você salvou meu filme, esse mundo é meu, porque não tinha pés nem cabeça. E eu disse, olha, vou te contar uma história, que é uma história que eu gosto muito, que é a história de um escultor naif, que mostrou que fez um cavalo de uma pedra gigantesca, ele foi lá, esculpiu e fez um cavalo lindíssimo, um pé empinado, não sei o quê. E que um outro escultor olhou e disse, esse cavalo é deslumbrante, esse seu cavalo é lindo, como é que você fez isso, dessa pedra? E o escultor respondeu de uma forma muito simples, disse, não é difícil, eu peguei uma pedra grande, essa pedra grande, e comecei e tirei da pedra tudo que era cavalo, só deixei o cavalo. O resto eu tirei da pedra. Quer dizer, não fiz nada. Só peguei uma pedra que eu tirei o que não era cavalo e ficou o cavalo. E fui isso para livro. Eu só montei o que não era do. Esse mundo estava lá. Eu não acrescentei nada, tudo que estava lá. Aquela coisa que você estava dizendo que estava ruim, não estava ruim nada. Tanto que o filme é lindíssimo. O filme é lindíssimo, é super bem contado. Tá? Tem os tempos certos, tem as coisas certas. A fotografia do Dib é de uma sensibilidade. Os claros escuros que ele tem nas favelas, naqueles corredores e na coisa quando ele está trabalhando o ferro
lá, os afastamentos dos fundos, a sensibilidade de luz que tem na cena de amor com a Leia e o Sérgio, aquela luz doce, mas é uma luz trabalhada de um grande fotógrafo, digno de grandes fotógrafos do preto e branco, e ele estava fazendo o segundo trabalho dele como fotógrafo. Quer dizer, é de um equilíbrio e de uma sensibilidade. A câmera na mão dele, ele já tinha a câmera na mão, não é? Aquela roda gigante que ele repete aquele movimento sucessivamente o mesmo e que depois volta ao mesmo e volta cortada para os planos, aquela coisa que dá um movimento fantástico. Quer dizer, a câmera, o olhar da câmera é sempre certo. O filme é um filme marcadamente neorrealista. Não nos esqueçamos que estamos no princípio dos anos 60. Sim. O neorrealismo acontece na Europa, né, principalmente na Itália, logo depois da guerra que tinha acabado de acontecer há pouco tempo, né? Era dos anos 40 e tanto, quando o realismo estava em pleno. Que foi muito marcado pelo neorrealismo, quase que a vida inteira, foi o Nelson Pereira que montou, né, no caso, o Menino da Calça Branca. É um filme marcadamente, mas é um neorrealista que tem uma nota de esperança no filme que não é aquela, não é panfletária. Aquela dança final é muito bonita, é muito lírica. O filme acaba sem acabar e acabando numa nota de doçura, de amor, muito bonito. Eu acho um filme absolutamente genial para aquela época. Tanto do ponto de vista da luz, do Dib, que eu acho fantástica, quanto pelos claroscuros e pelos tons, quando ele trabalha a luz doce, que é mais difícil, aquela luz sem contraste, a outra é mais impactante. E é mais tímida, mas é preciso saber pôr a luz para ter os contraluzes valendo, né? A câmara do Dib é primorosa, né? Porque não é, isso eu falei no outro dia, quando eu falei dos Deuses e os Mortos, eu também falei do Dib, por causa que ele fez a câmara do meu filme, dos Deuses e os Mortos. O Dib tinha um olhar raro, uma memória de olhar raro. Eu fiz planos com ele de 5 minutos, em que ele lembrava cada ponto do plano. Naquela altura não havia video assistant, eu mostrava só na câmera, eu ia marcando o plano com a câmera, e ele ia ao meu lado olhando a câmera e vendo o que eu via. No que acaba de marcar o plano, e ele pegava a câmera, fazia os movimentos. Num plano de 5 minutos, eu perguntava assim, 3 ou 4 vezes, é esse o plano que você está vendo? Eu olhava e dizia, não, um pouquinho mais para cá. Ok, tá. Quando eu passava o filme, o filme era como se eu tivesse estado na câmera, feito a câmera. A memória visual dele e a sensibilidade. E quando ele acabava o plano, eu perguntava, como é que foi? Eu lembrava-se o plano todo que ele teve filmado. Tem uma coisa que eu fiz diferente que você tinha pedido. Olha, aqui você me pediu isso, eu fiz assim. Faz diferença? Eu digo, não faz nenhuma, é até melhor. Quer dizer, ele lembrava de tudo. Essa memória visual, de instante em instante, e fora o lado de executar isso, né? Eu pedia coisas fáceis, né? Não pedia coisas fáceis. Tanto que a gente brincava com ele, chamava ele da grua libanesa, né? Porque é a única grua libanesa. Uma vez um cara apareceu quando eu estava montando os Deuses e os Mortos, aparecendo nessa montagem. Você tem um americano no consulado que pediu para ver o filme. Eu, americano do consulado, eu já preconceituosamente já não queria deixar entrar, mas deixa entrar, deixa, gosta de cinema, entra.
ele ficou lá uma meia hora e, no fim, quando saiu, foi me dizer: escuta, eu gostei muito do que eu vi dentro da mensagem e tal, mas aquele plano da câmera, que começa com aquelas pessoas todas sentadas, e depois vai e sobe as escadas, e depois pega aqueles personagens que cruzam, e que termina num close do ator principal, que era o Otton Bastos. Como é que foi feito aquilo? Que tipo de grua vocês tinham? Eu disse: é uma grua falando sério, essa é uma grua de produção nacional, de origem libanesa. Eu nem sei se a família de você é de origem libanesa? São de origem... sírio. É? Nós somos sírios. Sírios, né? Mas eu disse libanesa, né? Porque se brincava muito com ele, falando às vezes o turco, né? Árabe. É coisa árabe. Que o resto também tem de origem árabe, então não, estamos em casa. Exato. E essa capacidade do que o Dib tinha de memória e de criatividade. O Dib sofreu muito um preconceito que, curiosamente, o Chico Buarque também sofreu durante um tempo. Sabe qual é? Parece estranho. Todos diziam assim: o Chico, hoje não, mas até há relativamente pouco tempo. O meu pouco tempo é umas décadas atrás, porque eu meço o tempo em décadas, né? Há umas 3 décadas, umas 4 décadas atrás, ainda havia preconceito muito forte contra o Chico, de dizer que o Chico é um grande letrista, talvez o maior letrista brasileiro, mas ele não é bom músico. Não é bom músico. A música dele dão para o gasto. O que é uma grande mentira. As músicas do Chico são maravilhosas. E eu tive a prova disso uma vez que a conversa rodou para esse lado e eu estava com o Egberto Gismonti. E o Egberto Gismonti e o Chico, eu nunca soube da relação dos dois para nada, nem criativamente, nem nada. Eles se conhecem, se dão bem, mas nunca... E eu toquei nesse assunto, e o Egberto, que é um músico extraordinário, o Egberto Gismonti, trabalha com grandes orquestras, com coisas, é mais músico que outra coisa qualquer. Ele arregalou aquele olho grande, com aquele cabelo preso aqui, com aquela touca, e ficou 10 minutos demonstrando que o Chico era um grande músico, um dos maiores músicos que ele conhecia. Então eu fiquei respaldado, na minha opinião, dizer que o Chico, eu sempre dizia, o Chico faz músicas extraordinárias. Maravilhosa. Agora, como a letra dele é ainda mais visível, parece que a música dele não é tão boa quanto. Só suporte da letra. Não é só suporte, as músicas em si são maravilhosas do Chico. E o Dib sofreu um pouco o mesmo conceito, o mesmo preconceito. Como a câmera do Dib é inigualável, eu não conheci ninguém no cinema brasileiro, nem fora do cinema brasileiro, melhor câmera que o Dib, em todos os aspectos. Não é que é firmeza de mão. Firmeza de mão, do Deus dos Mortos, antes de começar o dia, ele comia sempre meio quilo de fígado cru. Quero, obrigado, por favor, não, obrigado. Ele e o assistente comiam meio quilo de fígado cru. O Dib segurava a cama assim, ficava com a cama aqui parada, assim, parada. Aquilo, meu velho, eu com os 2 mãos ficava assim, né? Não é isso. Ele tinha aquele porte físico. É o olhar que ele tinha sobre as coisas. Sim. E depois a capacidade de execução e essa capacidade de ser capaz de reproduzir a coisa que é difícil nos mínimos detalhes, a firmeza com poucos ensaios. Quer dizer, tinha na mão. Quer dizer, você podia aparecer uma coisa nova e ele sabia adaptar e sabia colocar aquilo dentro de um enquadramento bom, sempre. Tanto que o alemão, o Fleischmann, que ele ficasse na Alemanha, ele queria por fora, né? Porque já que os alemães já queriam que ele ficasse por lá. O Dib era um cara. E agora, só para arrematar um pouco com o Dib, porque eu posso falar muita coisa, porque
éramos muito amigos, é que o Dib era uma flor de pessoa, né? Era uma doçura, o contrário que o Sérgio, aquela lá, o Dib é aquela coisa, parecia que era uma tulipa, né? Uma tulipa, uma rosa, era a doçura mais total, com aquele sorriso, com aquela candura. Era uma pessoa de uma afabilidade, era uma pessoa que chegava e te fazia bem, né? Exato. Fazia bem. Uma coisa, ele tinha uma aura de fazia bem, né? Eu gostei muito de trabalhar com ele, porque não havia espaço para mim. Eu queria fazer um filme com ele, não havia. Ele já tinha projeto, já tinha isso, já tinha aquilo, porque ele fez uma carreira deslumbrante, né? Fez uma carreira absolutamente fantástica. Filmou com todo mundo, né? Ele filmou com muita gente do cinema. E só não filmou com mais porque não teve tempo, porque todos queriam filmar com o Dib. Quem não queria filmar com o Dib? O Dib era o câmera e o diretor da Veja durante anos e anos e anos. Esse era o preferido. Primeiro pensasse no Dib, depois pensava nos outros. É cruel, mas é assim mesmo. A vida tem as suas crueldades. O Dib era absolutamente excepcional. É excepcional, né? E como pessoa, e como técnico, e como capacidade de coisa, e como tudo, né? É daquelas pessoas que faz falta, né? Aquelas pessoas que faz falta. E faz muita falta que a gente sente, né? Faz falta. Era uma pessoa que estar junto era uma delícia, né? Porque sempre tinha uma boa risada, sempre tinha a fotografia dele do Esse Mundo é uma fotografia lindíssima, lindíssima. É de uma sensibilidade, de uma inteligência, não é só sensibilidade, que o Dib nunca foi de teorizar, né? O Dib eu nunca vi o Dib falar uma teoria de qualquer coisa. Mas ele tinha todos os fundamentos, tinha todas as coisas internalizadas de uma forma que ele sabia tudo o que fazia. Então, ele fazia as coisas com um conhecimento que a gente não sabia que ele sabia, porque ele nunca teorizava nada, nunca verbalizava, nunca fazia uma teoria, nunca fazia uma explicação, mas quando batia lá, era aquilo. Às vezes ele nem sabia que sabia, né? Ou ele nem sabia por que ele sabia tanto. Eu não sabia que sabia. Era totalmente algo que ele sentia. Uma coisa, nunca vi o Dib dizer não é possível fazer. Eu, nos dias dos mortos, e não tínhamos luz, ele ia destelhando os telhados à medida que o sol ia andando, porque era um plano de sequência que demorava um tempo. Ele ia destelhando os telhados e ele já tinha uma equação: 4 telhas dá 10.000, 5 telhas dá uns 500, tiram 500 dali, o cara tinha 2 telhas ali, ia fazer. E ele inventava soluções para tudo ele inventava soluções. E nunca disse, não é possível fazer. Nunca. É fantástico. Que maravilha, gente, que maravilha. Ô, Dani, você tem alguma pergunta para fazer para o Rui? Alguma coisa que você tenha pensado, aproveitando aqui nosso convidado? Então, aproveitando esse momento, assim, queria primeiro trazer uma curiosidade, porque, Rui, você falando sobre esse tratamento ali, quando você olhou o material do Esse Mundo é Meu, e que você conseguiu montar o filme dentro da escassez ali de material bruto, né, que existia, eu me recordei muito quando nós tivemos a oportunidade de filmar com o Sérgio o curta-metragem o Pé Sem Chão, né? E filmando o Pé Sem Chão, quem montou o Pé Sem Chão foi um aluno seu, né? O Vitor Magrati, ele foi um aluno seu da escola Darcy Ribeiro, né? Quem montou esse curta-metragem do Sérgio, Pé Sem Chão. O nome dele é Vitor... Não entendi a palavra, não sei o que é um. Esse curta-metragem, um dos últimos curtas que o Sérgio fez, se chamava Pé Sem Chão.
E nesse curta-metragem... Pé sem chão. Presta atenção. Pé sem chão. Presta atenção. É o nome do curta-metragem, do último curta-metragem dele, Rui. Ah, não sei. Não. Esse você ainda não assistiu. Ainda não assistiu. É novo, não é uma... Assim, tem o quê? Tem quantos anos, Mas Dani? formula a tua pergunta. Que foi filmado... Vai fazer 10 anos. Mas quem editou esse filme, quem montou esse curta-metragem, foi o Vitor Magrati, que é um amigo nosso, colaborador, aprendiz do Sérgio Ricardo também, e o Vitor foi seu aluno na Darcy Ribeiro, né? E eu me recordei quando você falou isso, porque, ironicamente, o Sérgio Ricardo teve você como montador no cinema dele, e depois, né, o Vitor, seu aluno, que também montou filmes dele, né? E aí digo isso para trazer um pouco esse elemento do ensino, da transmissão, né, Rui? Você, além de ser um grande cineasta, um grande poeta, letrista, dramaturgo, você também foi professor. E o Dib, né, ali no final da carreira dele, o Dib também foi um professor, né? Ele não era esse professor teórico, o Dib não era o professor... ele era o professor da prática, né? E ele levou para muita gente, né, nos cursos que ele deu, essa estética da câmera brasileira, da fotografia brasileira, né? Então eu queria te perguntar um pouco sobre isso. Como é que você vê essa relação entre a prática do cinema e o ensino do cinema? Conta um pouco para a gente sobre isso. Acontece, olha, o Dib, eu vi o Dib dar uma aula que dava vontade de rir. Mexi aqui na luz, que dava vontade de rir. Porque ele estava ensinando como é que se anda com uma câmera. E o Dib andava com uma câmera e ele demonstrava isso com clareza. Com a câmera firme na mão, não é? E ele mostrava como... E da cintura para baixo, parecia uma bailarina dos 7 véus. Eu fazia... Ele jogava com todos os quadris e a câmera não mexia, só mexia para baixo. Estava uma dança, tá? Estava uma dança de odalisca, tá? Mas aqui para dentro está tudo imóvel. Eu fiz uma filmagem com ele, com o Dib, no Cacaual, com a Ítala Nandi, que nua, andava por Cacaual, não sei quanto, era com uma música do Milton Nascimento, que eu pedi para Milton fazer a música antes, que ele estava lá, para eu filmar com a música. Mas como ele não tinha playback, eu fiz só um gravadorzinho para o Dib escutar a música, e ela andava ela corria no meio do Cacaual, e a câmera seguia ela, para seguir dentro do ritmo da música e da corrida dela. Como a minha marcação é uma marcação rudimentar, começa assim e acaba assim, e o resto do tempo vão por aí e que se virem. Ela correndo e fazendo e andando e olhando e não sei o que e tal, e a música, ouvindo e seguindo um pouco essa música, e o Dib que fosse fazendo. E foi muito engraçado, porque no fim eu disse, não é possível que fizemos o filme, e o plano ficou ótimo. Mas sabe o Dib, quando estava com o assistente dele, que era um grandão, que agora me esqueci o nome, depois fiz uma grande carreira no Ceará, Bastos, não era Bastos, não era Ronaldo Bastos, Ronaldo, sei lá o quê, não é? Ronaldo qualquer coisa, mas não era Bastos. Ronaldo Bastos é o letrista que trabalha muito comigo. Era Ronaldo qualquer coisa, que era um fortão também, um grandão, muito, muito bom câmera. E o Dib estava a passar a câmera para a câmera, viu, estão por aqui, e ele, enquanto estava falando, o Cacaual tem pedra, tem raiz, é um chão agressivo, não é um chão liso,
não é coisa. É todo, andando, você escorrega a todo momento, e coisa. Eu não sei, eu andava lá quase que não conseguia andar, né? E o Dib também. Então, eu disse, esse chão vai ser um horror. O Dib pegou a câmera, e era um plano longo. Não sei quanto eu posso ter, mas deve ser um plano 2 minutos, 3 minutos. O tempo da duração dessa música, deve ser uns 3 minutos ou 4, não sei. O Dib pegou a câmera, começou a música, câmera, a ação, ela começou, e o Dib foi andando, e enquanto ele caminhava pelo cacau avançando, se aproximando dela, ela se afastando, e não sei o que, agora também não me lembro como é que era o plano, ele não houve um movimento de câmera que tivesse tido uma sacudida. Ele acabou de filmar o primeiro, passou a câmera para o Ronaldo Bastos, que ia atrás sempre dele, a gente ajudando num foco especial, passou a câmera para ele se lá. Na hora que ele voltou para falar comigo, para dizer, tá bom, não sei, na hora ele já escorregou uma pedra, já quase caiu. Ele sem câmera, escorregava, caía, feito qualquer plebeu. Com a câmera, eu virava um deus. Não existe, parecia que estava numa superfície de um soalho de um palácio de Veneza. Foi tudo limpo. Pegava a câmera, ele andava no meio daquelas coisas, com os truques de quadris e não sei o quê. E passava a câmera, pum, 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 quase caía. Eu digo, como é que você conseguiu essa proeza? Com a câmera, sem ver, o chão é perfeito. Sem câmera, você é um pobre diabo como qualquer outro. Ele tinha uma leitura com os pés quando eu fazia aquela coisa, que ele sabia escapar dos obstáculos e equilibrar e transmitir essa era um steady câmera sem steady. Era fantástico. O assistente era o Rogério Noel, não? E não só esses truques de câmera, como ele passou muito a questão de saber olhar, que é a coisa mais difícil, né? Porque você marca um plano, câmera na mão, marca a câmera na mão, você marca. Mas depois eu fiz um filme na França, com um amigo meu, um bom câmera. Quando eu fui ver o filme, todo o filme é como se fosse semitonado, como se tivesse sido filmado em dó e foi todo filmado em mi, ou em ré, um tom. A câmera nunca está na dó, nunca está suficientemente próximo, nem suficientemente longe. Quando está longe, está próximo demais. E quando devia estar mais perto, não está. E quando devia estar muito perto, não chega a estar muito perto. Quer dizer, está sempre a impressão que ou falta estar mais próximo ou falta estar mais longe. E o filme fica esquisito, né? O Dib tem aquela noção do quadro que ele estava sempre no lugar exato, com a distância exata, com o enquadramento exato, com o olhar exato, com a inclinatura, porque eu pedia planos inclinados. Eu tinha essa sensibilidade e essa memória. A memória do desenho da câmera como um todo, mas a sensibilidade, a capacidade de executar e a sensibilidade de não inclinar demais a câmera ou de não ficar demasiado próximo ou de não ficar demasiado longe. Quer dizer, era uma noção de quadro, né? Uma noção do quadro, é a noção da estética exata que aquele momento exigia. E isso não se aprende, isso se desenvolve, se visualiza, não sei como é que isso se adquire. Você pode teorizar, mas na hora de praticar tem que ter uma coisa de dentro, de uma sensibilidade, de um conhecimento, de uma experiência, de uma vontade e vem do mundo anterior, né? Um mundo anterior do racional, e após o racional é daquele mundo intuitivo que a gente não sabe explicar, porque as pessoas falam assim, é intuitivo, e quando diz que é intuitivo acha que explica tudo. Ora, justamente a palavra intuitivo é para explicar uma coisa que não se sabe explicar.
Exatamente. Quando você não sabe explicar uma coisa, já é intuitivo. Porque ele não sabe explicar, é intuitivo. Porque não tem, diz tudo sem dizer nada. É o que eu estou dizendo sobre o Dito. Estou dizendo tudo sem dizer nada, porque eu não sei explicar como é que ele fazia isso. Então, eu digo, era intuitivo. É a única explicação que eu consigo dar. Mas Incrível. é uma coisa fantástica. Incrível. Hoje em dia as pessoas reenquadram, né? Elas usam a tecnologia para reenquadrar o que não ficou bem enquadrado na hora de filmar, né? Ninguém precisava reenquadrar nada, né? A filmagem dele já vinha pronta para ser editada, né? Assim, muito lindo isso. Mas há uma coisa que eu queria falar também sobre o Sérgio Ricardo, sobre Esse Mundo é Meu, é que é um filme que ele achava que tinha filmado mal, e que depois, quando viu o filme montado, ele viu que não tinha filmado mal, coisa nenhuma, entende? Porque o filme, ele estava demasiadamente, não tinha muita experiência, estava fazendo o segundo filme dele, e ele estava fazendo um filme com poucos recursos, então ele filmou muito improvisado, mas a história está super bem contada, os atores estão super bem dirigidos, quer dizer, ele como ator está muito bem, o Sérgio, a Leia também está muito bem, no caso o Pitanga está maravilhoso, como já era jovem diretor, mas já tinha mais experiência, o tipo físico dele era perfeito, e ele tinha essa coisa, essa sensibilidade. O Pitanga é desses atores que a câmera gosta deles, né? Filma e sai bem, porque a câmera gosta dele, né? Não é ele que gosta da câmera, a câmera gosta dele. Vê ele na frente, já coisa. E ele tem aquela ginga baiana, aquela coisa, e o personagem é um personagem muito próximo da experiência humana dele. Então ele estava ali, ele, né? Jovenzinho, ele, aquela coisa, então está muito bem. Mas o filme está super bem contado. É um filme extremamente de uma sensibilidade, mas uma coisa é sensibilidade, que eu acho fantástico. É uma coisa que eu detesto, que eu fujo como o diabo da cruz, e que tenho sempre medo de cair nessa coisa, que é de virar piegas. O filme não tem uma pieguice. E é um filme delicado, podia ser piegas em qualquer momento. O filme não é piegas nunca é apelativo, nunca faz uma coisinha para gostar. As crianças que aparecem na dosagem certa, porque criança é perigosíssimo. Para uma criança sempre filma bem, mas vira uma coisinha especial, um número especial. As crianças são super bem dirigidas, está super bem filmado. A favela... Esse Mundo é Meu é um filme admirável, sabe? É um filme que só fez ganhar com o tempo. Tá? Há filmes que envelhecem. Eu acabei de ver um filme do Bertolucci, que eu era muito amigo de Bertolucci, acabei de ver há uma década atrás, né? Há 2 décadas que eu acabei de ver. Rever o filme. Que eu tinha gostado muito, e quando eu revi, não gostei. Não gostei nada. E um filme consagrado. Eu agora estou esperando, agora já passaram mais de 2 décadas, já dá para rever, para ver se a primeira vez que eu estava com a razão ou a segunda vez. Porque a primeira vez eu gostei do filme, da segunda vez eu não gostei do filme. Não é fazer requerer, não gostei do filme. Agora eu vou ter que ver a terceira para dizer, não, a minha primeira impressão é a certa ou a segunda é que está certa, né? Em relação a mim, o filme continua sendo um filme importante, um conformista tirado do Romance do Moravia. O Bertolucci estava também, era o segundo filme dele, acho eu. O primeiro era o Prima della Rivoluzione, era o segundo filme dele, acho eu. E era um filme bem feito, É um filme de certo, não é, estou falando não gostar, mas não estou denegrindo o filme no sentido de que não é um filme que não prestava. O filme é um filme, mas não é. O filme, eu estou desde ontem nas nuvens com Esse Mundo é Meu, pela qualidade, pela sensibilidade
e por encontrar uma coisa que um Sérgio que ele escondia. O Sérgio sempre se mostrou como uma pessoa assim, combativa, muito imperativo, muito combativo. Inclusive quando foi uma coisa da época dos festivais em que a Globo se meteu e que me mandou prender a todos, foi Sérgio, foi Tom, fui eu, foi Chico, foi Paulinho da Viola, foi não sei o que, para um inquérito e tal. O Sérgio assumiu uma atitude combativa, como ela sempre assumia, e foi o mais imperativo, mais decidido, mais coisa que defendendo o Chico, porque ele tinha essa coisa, ele tinha essa garra, essa dana, e ele era um cara destemido, não tinha essa coisa de se esconder. Se é uma coisa que o Sérgio não tinha, é medo. Ele olhava de frente e ia feito um búfalo, pum, na frente. E foi eu encontrar no filme dele essa sensibilidade tão delicada, quando eu, no contato diário, na braveza dele, eu escondia não nem sei adjetivar isso, delicadeza. Uma delicadeza tão extrema, é um filme tão delicado, é um filme delicado. Com esse mundo é bom, os personagens parecem que qualquer coisa os faz quebrar de cristal, que tão delicados que eles são, não é? E a história é tão delicada, e o olhar é tão sereno, é tão carinhoso, é um olhar carinhoso, mas não piegas. Um olhar carinhoso, um olhar apaixonado por aqueles seres humanos que ele está apresentando, mas sem nenhum pieguismo. Isso é que é difícil. Pieguismo é fácil de fazer. Essa dimensão humana, né, que tem né, essa sensibilidade dessas psiques, né, dessas histórias, né? Eu fiquei ontem muito orgulhoso de ter participado desse filme. Olha, eu paguei a luz. Aqui tem um mau contato. Se eu toco aqui, cara. Eu fiquei muito orgulhoso de ter participado desse filme. E de ter participado. Eu não tinha, na minha memória, a dimensão do filme. Gostei quando vi, mas não tinha a dimensão que o filme do filme que era. O que me faz correr para ver os outros, não vi ainda. Não, tem memória, são muitas décadas, ele fez 64, 65, quer dizer, quantas décadas são? Me diz quantos milhões de minutos de imagem a gente foi intoxicado durante esse período de tempo. Não dá para guardar as purezas. Você lembra que gosta, lembra que gostou muito, mas deixa de perceber, de contar. Quando acabei o filme, eu me perguntei, se me tivessem dito para contar o filme antes de eu ver, será que eu seria capaz de ter contado esse filme? Contar. Porque a história já tinha ficado longe nesse tempo, porque é muita cabeça, não contém tudo, principalmente com a pandemia, que eu estou esquecendo os nomes das pessoas, né? Então, mas o Sérgio era... Só com esse filme, ele era um diretor excepcional. Só com esse filme. Só com esse filme. Não eu com o Menino da Calça Branca, mas não encontrei no YouTube. Eu te mandei os DVDs, você viu? Você recebeu? Mas eu recebi ontem à noite, e eu ontem à noite estava meio... Depois eu te mando os links. Está meio pandêmico, não estava num dia bom. Sim. A Adriana queria te perguntar alguma coisa. Fala, Adri. Rui, a gente está numa fase super tecnológica, né, na produção de cinema, de vídeos em geral, né? Tudo agora tem máquinas e drone para tudo quanto é lado também, né? O uso do drone, o uso desses robôs todos que fazem as imagens. Mas aí eu queria só te perguntar, né? Na época do Ghibli, a época, pelo menos, em que ele mais brilhou, era tudo na mão mesmo, era tudo ali, né, guerreiro mesmo. Mas ele deixa, né, ele deixa um legado, né, assim, como é que você vê
o uso de tanta tecnologia, fazendo o papel do homem agora na fotografia né, do cinema, e como que a gente poderia preservar um pouco o que o Gibi deixou? Não sei se ficou... Como você vê o papel da tecnologia agora na gravação dos filmes? Sim. Olha, eu às vezes estou pensando sobre mim, não estou falando sobre a tua pergunta, estou pensando um pouco sobre mim. Eu às vezes fico um pouco triste quando eu sinto que me repito em certas coisas, porque você acaba se repetindo. E esse sentimento de repetir a coisa, a mim me sinto me diminuir, não ser capaz de ser brilhante, dizem, mas você acaba adquirindo certos cacoetes, certas formas que acaba contando. Estou dizendo isso pela tua pergunta, porque há uma coisa que eu gosto muito e cito com muita frequência. Esse é um cacoete que eu acho que é importante e que, de certa forma, é um introito para aquilo que eu quero te responder, que é o verso que eu cito, quase que de abertura, em todas as aulas com os meus alunos, eu cito isso logo de caras. Então, isso mais duas coisas. Essa é uma das três. Que é a seguinte, é que eu digo que o Fernando Pessoa tem um verso que eu acho que é extremamente importante, porque ele diz assim, e vou citar ele muito próximo da maneira como ele diz, que ele diz assim: dentro da técnica, eu sou um técnico. Dentro da técnica, eu sou um técnico. É o Fernando Pessoa falando. Fora dela, fora dessa técnica, eu sou um louco com todo o direito de sê-lo. Quer dizer, da técnica é um técnico, fora da técnica é um louco. Eu acho que os processos criativos, e no cinema isso é muito sensível, nós temos que ter capacidade de ser técnicos e ser loucos. O problema existe nessa dosagem da loucura e da técnica. E da obediência que você, como criador, estabelece em relação a esses dois polos. Há aqueles que viram os grandes técnicos de cinema, técnicos competentes de cinema. E é bom. Eu acho que nós temos que conhecer a técnica. Eu sou muito técnico, eu leio muito, eu estudo muita técnica, mas eu desobedeço muito à técnica. Eu tenho um profundo horror da técnica. A técnica, para mim, é um monstro sedutor que eu fujo dela, eu acho que posso. Mas estou sempre colado a ela. Mas sempre fugindo da técnica. A loucura é outro monstro sedutor. A loucura é a liberdade, é a intuição, aquilo que a gente não sabe explicar. É o conhecimento que você adquiriu e que esqueceu que adquiriu. É aquela parte que você trabalhou para interiorizar, para não ter que pensar, para saber que sabe e que não tem que pensar nisso. Faz parte da tua loucura, que é para você se sentir livre e de reagir ao mundo externo, reagir a uma luz, reagir a um gesto de um ator, reagir ao suor que está demasiado ou que está de menos. Quer dizer, coisas que não podem ser codificadas e que você tem que pressenti-las e caminhar nesse sentido, sem saber por que vai nesse sentido. Vai porque você teve uma técnica que te ajudou e que você rechaçou, mas que interiorizou, e tem a tua loucura que você está aberto a um pouco reagir ao objeto que está na tua frente, que é o cinema. Então, o cinema de hoje é um cinema que privilegia a técnica, esquece a loucura. E a loucura, eu incluo na loucura um dado fundamental da loucura, que não é da técnica, que é o lado ideológico.
a ideologia. O que é que você é como um todo, com a tua técnica, com a tua loucura e com as outras coisas. O que é que você é? O que é que você quer da vida? E o que é que você quer dizer sobre aquilo que você acha da vida? O que é que você... Que vai desde o ponto de vista mais simples, mais primário, né? De ser de extrema direita ou de extrema esquerda, ou de estar no centro ou de estar no meio, de ser um bolsonarista que você é capaz de renegar, é capaz de estrangular, é capaz de matar, se possível, a ser um outro que você é capaz de dar a vida por ele. Está dentro desses extremos. Eu acho que você tem que saber quem você é, para saber quem você é, teus objetivos maiores, para que a tua loucura e a tua técnica possam dialogar uma com a outra. Eu acho que hoje nós estamos num domínio de um cinema de grande indústria, de grande percussão, em que a técnica é mais fácil de ser um bom técnico do que ser um bom louco. Quer dizer, o louco você não tem domínio sobre a tua loucura, não tem domínio sobre os teus excessos, não tem domínio daquilo que você sabe ou já esqueceu, ou aquilo que você nunca soube. Você não sabe o que nunca soube. Também não sabe o que já esqueceu. Às vezes, sim, há coisas que você tem... Eu até uso essa frase. Isso está no meu esquecimento. Há coisas que estão no meu esquecimento. Eu esqueci, mas elas estão lá. Eu sei que elas estão lá. Mas estão no meu esquecimento. Eu não posso ir buscar quando eu quero. Mas eu sei que ela vai aparecer quando for preciso. Se você estiver aberto a isso. A técnica é uma coisa que você pode recorrer a ela a todo momento. A técnica é segura. O teu um filme. Quando você está fazendo um filme e que tem que buscar a resposta na técnica, para mim, para o meu cinema, é a pior coisa que eu faço. Não tenho outro recurso, eu faço. Porque não sei buscar na minha loucura, nem no meu esquecimento, não sei buscar naquilo que eu não sei, que sei, mas que não sei, porque não sou capaz de trazê-lo, eu vou buscar a técnica. E ela é necessária. Mas esses são os meus piores momentos de criação. A minha esperança é de fazer os filmes com a minha técnica perdida, mas profundamente estudada. Eu estudo todas as noites. Todas as noites eu estudo. Coisas que não servem para nada, mas que eu acho que servem para o meu esquecimento. Eu acho que servem para aquela parte de mim que eu não vou ter acesso a ela pela razão, que eu vou ter pelos dedos, pelo olhar, pelo cansaço, pela coisa que vai me dar as minhas respostas. Quando eu posso trabalhar, porque eu já tive experiências, quando eu estou muito cansado, às vezes é quando eu produzo o que é do melhor de mim. Então não é porque eu sei, é porque eu soube. Ou porque eu descubro pelo que eu soube uma coisa que eu não sabia que sabia. Então, eu tenho um tremendo pavor e medo de quem usa a técnica. E há filmes que já chegam para ser feitos pela técnica. Esses são os piores. Por exemplo, para voltar ao que um filme como Esse Mundo é Meu, do Sérgio Ricardo, não foi feito com técnica nenhuma. Foi feito inteiramente com a loucura do Sérgio, com o desejo dele, com a paixão dele, com a sensibilidade dele, com as ideias que ele tinha sobre o mundo, a favela, o que era o pobre, mas não era o pobre para ter pena dele, para ter piedade. Era o pobre como ser humano que ele amava. Entende? Isso passa no filme. Era o amor entre dois seres que se amavam sem saber que se amavam, que não tinha nada para se amar. Era uma coisa toda... Aí não há técnica. Onde é que tem técnica ali? Em lugar nenhum. É um filme sem técnica. É um filme primitivo. E é um filme deslumbrante, justamente porque não tem técnica. Tem uma técnica. A gente não a vê. Ela não está ali. Por isso é que o filme é fantástico. Eu gosto desse cinema. Eu gosto desse cinema, que é um cinema, é um cinema de alto risco. Eu sempre digo uma coisa, que as pessoas às vezes ficam brincando, mas eu digo sempre assim,
Primeira coisa, quando acaba um filme, eu sempre acho que eu aprendi para fazer o próximo, porque esse ainda não ficou. É o próximo que vai ser bom. É a minha esperança sempre que o próximo seja um filme, porque esse ainda não está. É uma das coisas. Mas tem uma coisa no cinema que é a coragem, na arte. Eu não acredito em criadores covardes. O que é um criador covarde? É o que não arrisca. Isso pode não dar certo. Se ele está se colocando que pode não dar certo, é porque ele sentiu alguma coisa interessante, mas que tem medo de não saber fazer, então vai para uma segura, que é da parte técnica, e que é inevitavelmente pior. É pior do que aquela coisa que, se ele arriscar, saísse errado. Porque o erro faz parte da criação. E, às vezes, os erros são os grandes momentos da genialidade. É quando você vai fazer uma coisa que não sabe se dá certo e dá uma coisa que não era muito bem o que você pensava, mas que é fantástico. Porque é uma coisa nova. Você, com a técnica, não produz o novo. Só produz o novo com a loucura. Mas não esquece que atrás tem uma técnica, lá dentro, agora acabou. O teu corpo tem uns ossos, você não tem que estar agarrado aos ossos. Entende? Então, o cinema que se baseia na técnica é um cinema vocacionado à mediocridade. E eu sempre digo, medíocre, eu não tenho medo de ser medíocre, não tenho medo de errar um filme, eu não tenho medo de fazer um filme que seja uma porcaria, não tenho medo mesmo nenhum. Acho que faz parte. Digo mais, quando eu vejo um filme, tem umas coisas muito boas e o filme é... Mas tem os momentos lampejos assim, eu gosto mais desse filme que arriscou, errou, mas que fez alguns momentos fulgurantes, do que aquele filme todo certinho. Porque aquele filme certinho é baseado na mediocridade da criação. Porque para fazer um filme todo certinho, todo bom, não sei o quê, você tem que estar sempre reduzindo a coisa ao conhecimento por baixo. Você está sempre limitando, está pondo a tua fasquia baixa. Eu gosto do cara que põe a fasquia alta e tenta saltar por cima dela, sabendo que se vai esborrachar todo. Mas esse é o criador. Eu acho que sem coragem de arriscar o ato de criar, passa a não ter sentido. Eu gosto de criadores que não tenham medo de errar, não tenham medo de fazer filmes medíocres, não tenham medo de fazer, mas que tentem fazer. Porque acho que aí é que está, é que pode ser aquilo que a gente chama de arte, essa forma de expressão, essa coisa que arte, que é uma coisa que não serve para nada, a não ser para viver e ajudar a viver. Nossa, Rui. É, demais. Que coisa linda, gente. Que emoção, né? Tá aqui emocionante. o Rui, gente. Que aula. Que aula. É. Que privilégio nosso, né? Você tá aqui com a gente. Eu lembro muito do papai com você aqui, porque ele estava com 88 anos, né? Então a gente conversava muito, sempre muito lúcido também. Então é muito emocionante mesmo estar aqui com você, ouvindo essa aula, ouvindo tantas coisas incríveis para a gente pensar nós mesmos nas nossas criações, porque todos somos criadores e a gente também tem que, né, te ouvir para arriscar, para continuar nesse caminho, que eu acho que é um caminho que você nos ensina, que o Dib nos ensina, que o meu pai, Sérgio Ricardo, né, nosso pai, nos ensina. É muito, assim, é emocionante mesmo estar aqui, é um privilégio estar aqui te ouvindo. Se eu disse alguma coisa que vale a pena, tem uma musa, que é o Sérgio Ricardo, que provoca isso, né? Essas coisas são ditas em função de alguma coisa, são provocadas por alguma coisa. Entende? E o Sérgio Ricardo foi um grande amigo, né? Um grande amigo, uma pessoa que
que me deu muito de calor humano, de vida, que me ajudou muito quando eu estava aqui pela primeira vez, para mim, num continente desconhecido, num mundo desconhecido, com o jeitão dele. É uma pessoa que eu amo profundamente, e que é aquela coisa que a vida tem um lado cruel, é que quando acontecem essas coisas que são essas separações definitivas, que quando um morre, é a gente dizer como a gente aproveita mal o tempo, não é? Como é que a gente... Mas a vida é assim mesmo. Como a gente aproveita mal o tempo, como é que eu posso ficar tanto tempo sem ver se a gente sempre conta quando se fala, vamos ver, vamos... E nunca nos víamos, porque a vida é muito cruel nesse sentido, há muito pouco tempo para sustentar as amizades, né? Na realidade, tem uma profunda saudade. Que bom. Mas a memória justamente... Mas ele está comigo sempre. Sempre. Por isso que a gente chama, inclusive, isso que está acontecendo aqui de memória viva, né, Mari? Porque a memória, ela faz reavivar. E eu fico só imaginando as conversas que vocês tinham quando passeavam. Fico tentando imaginar que maravilha que era isso. Enquanto alguém está na memória de alguém, esse alguém não morreu. Exato. Essa que é a ideia do Sérgio Ricardo, Memória Viva, justamente. Não só a memória dele. Está na memória de alguém, ele está vivo. Exatamente. Só quando deixa de estar na memória de todos é que a pessoa morre. Exato. Ele está aqui conosco. Muito lindo mesmo. Gente, então, Rui, já são 9h30, eu ficaria aqui ouvindo horas, não sei como é que está a sua disposição, mas acho que, né, a gente tinha falado até de 1h e pouco de papo. Não sei se você quer falar mais alguma coisa para a gente se deliciar aqui, ou a gente encerra. Fica à vontade. Eu poderia falar muito sobre o Sérgio, mas também chega um momento que a emoção começa a tomar. E aquela coisa que eu falei, eu tenho medo do pieguismo, eu tenho medo de repente começar a virar piegas, sabe? E acho que a coisa é um sentimento que não se aplica a ninguém, e muito menos ao Sérgio se pode aplicar ser piegas com ele. Eu acho melhor para aqui dizer simplesmente o que ele sabia, que ele já sabia, mas que eu quero que vocês saibam, que eu sempre o amei muito e o amo muito. Que bom, Rui. E já chega do pieguismo, já é a minha cota máxima do pieguismo. Maravilha, a gente te agradece muito. Lembrando aqui que essa homenagem é tanto a você, Rui, que está fazendo 90 anos, né? Fez 90 anos, está aí em pleno vapor, sei que vai lançar livro, tem filme para sair, né? E é também uma homenagem linda para o nosso querido Dibi, que faria 85 anos hoje. Olha ele aqui com o Zelito Viana. Eu fui pegando umas fotos aqui. Quem é que ela frente é o Zelito? É o Zelito, ele e Zelito, ó. É o Zelito, né? Uma coisa, né? Muito lindo esse Dibi também. Gente, então vamos agradecer aqui, né? Imensamente a presença do Rui. Lembrando que o Sérgio Ricardo Memória Viva tem o site, que tem todo o acervo do papai que está lá. A gente está cada vez mais alimentando e trazendo coisas novas que a gente vai descobrindo aqui nos baús. Nossas redes sociais estão em plena atividade, a gente tem Instagram, tem Facebook, Sérgio Ricardo Memória Viva, YouTube, que tem alguns vídeos ótimos para ver, inclusive alguns, não sei se tem trecho dos filmes, tem algumas coisas lá. Estamos alimentando e vamos continuar nas ações aqui para manter o Sérgio Ricardo Memória Viva. Essa ação do Cineclube é uma ação que traz tantos convidados dos filmes e a memória que a gente vai conversando nesses bate-papos, mas também ajuda a gente a manter nessa venda de ingressos, a gente vai circulando para conseguir
continuar com a nossa equipe maravilhosa aqui, Daniel, Renan, Paula, Ralph e todos, Maíra, todos que estão juntos com a gente. Então, a gente agradece muito a presença de todos. Só queria fazer um pedido. Pois não. É que eu me dei conta que eu não tenho uma foto junto com o Sérgio, Ricardo. Eu não tenho. Não tenho. Eu procurei horrores também aqui no acervo. Nós não achamos nenhuma foto com você. Não me admira. É aquela velha coisa, casa de ferreiro, espeto de pau. Ele nunca se preocupou em ter uma fotografia junto. E como não havia a época desses aparelhinhos, que tinha 200 mil fotos, né? Eu não tenho, gostaria de ter, não tenho nenhuma. Exato, uma pena. A gente também vou continuar Se acontecer de bater, aparecer, lembra de mim que eu gostaria de ter. Com certeza, pode deixar. Okay. Gente, um beijo muito grande, então, para todos. Vamos nos despedindo, então. Obrigada por todo mundo que acompanhou, né, também. Isso, obrigada pela presença. Obrigado a vocês também. Obrigada, Rui. Um beijo, Rui. Até breve. Até breve. Um abraço. Até breve. Tchau, tchau. Tchau.